A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Hoje nós chegamos na lição de número 11 e eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre um tema muito importante. Vamos tratar sobre o tema o homem do pecado. Estamos finalizando o nosso trimestre. Já lembrando a você que a gente já está deixando disponível as novas aulas do segundo trimestre da CPAD em 2020, onde a gente vai trabalhar sobre o tema a igreja eleita. Vamos estudar muito a respeito de eclesiologia e vai valer muito a pena, com base na Epístola aos Efésios. É claro, querido aluno da Escola Dominical, você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Deixa aí também o seu comentário, coloca de onde você está assistindo a aula de hoje, coloca o nome da tua cidade, eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. É claro que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal, tem material para professor da escola bíblica, tem treinamento de discipulado também, então vamos que vamos, vamos juntos aprender da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos, que vai tratar sobre o tema o homem do pecado. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: o homem do pecado. Esse primeiro ponto está dividido também em alguns subtópicos, onde a gente vai estudar sobre essa origem do pecado no homem, sobre o que o pecado trouxe de consequências para a raça humana. Vai valer muito a pena a gente observar isso, tá bom? Então vamos lá. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a origem do homem do pecado. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. O próprio Cláudio Honor de Andrade, o escritor da lição, coloca aqui pra gente uma figura de linguagem apresentando tanto o Caim como o Lameque como as personificações do anticristo. E ele toma como base o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 10, para descrever sobre essa origem do homem do pecado, essa origem de homens maus que distorceram a vontade de Deus e passaram a praticar coisas terríveis já nas primeiras gerações. Êxodo capítulo 1, versículo 8 e 16, o Cláudio Honor de Andrade também apresenta a figura de Faraó como também um homem do pecado, um homem que personifica o próprio anticristo, um homem mau que desobedece a Deus e, claro, faz de tudo para que o povo se afaste da presença de Deus com base no pecado. Esther, capítulo 3, versículo 1 ao 6, outra citação que é apresentada aqui, é o próprio Amã, que persegue os judeus de acordo com o texto de Esther. Então a gente está observando já no início da nossa lição que essa lição procura demonstrar esse foco da origem de homens do pecado, homens que praticaram o mal, homens que fizeram atrocidades e se afastaram também da presença de Deus. Então essa ideia desses homens que se afastaram da presença de Deus descreve para a gente, por exemplo, que se o homem se afastar da presença de Deus, ele vai acabar se afastando de forma terrível. Vai literalmente abraçar as trevas, abraçar o lado mau, obscuro, que lhe afasta de si mesmo, lhe afasta da comunidade, lhe afasta também das pessoas. E você percebe que essa origem do homem do pecado também tem base bíblica, de pessoas que se afastaram e desagradaram a Deus e seguiram os seus caminhos, e os seus caminhos trilhavam para o mal. Vamos avançar agora para o segundo subtópico aqui da lição, do ponto de número 1 da lição de número 11. Títulos do homem do pecado. Você vai perceber em 1 João capítulo 2, versículo 18, que ele é conhecido também como o anticristo. Então a lição está demonstrando para a gente que essa origem do homem do pecado está apontando também para o próprio anticristo. Esse anticristo que faz tudo que é contrário à obra de Cristo, que é um homem mau, que segue os seus pensamentos, que é guiado pelo próprio inimigo. De acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 1,
O homem do pecado, o próprio anticristo, é descrito como a besta, de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Então esse homem do pecado é a representação do próprio anticristo, de acordo com a Bíblia, e esse homem do pecado irá se levantar ainda mais para poder perseguir a igreja de Deus, perseguir os santos e perseguir aqueles que desejam estar próximo do Senhor. De acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 26, a própria profecia de Daniel faz questão de dizer lá atrás que esse homem do pecado seria um homem mau que haveria de vir. Esse homem mau está próximo. Há quem diga que ele já está entre nós, até mesmo porque ele é a personificação do próprio inimigo, ele é aquele que procura afastar a humanidade da presença de Deus. E o nosso terceiro subtópico fala sobre a natureza desse homem do pecado. Então, nesse primeiro ponto, a gente está observando, perceba isso, sobre essa origem do homem do pecado, que é o próprio anticristo. Há relatos bíblicos, por exemplo, dessas personificações no Antigo Testamento, na própria história. Ele tem origem, e a própria Bíblia fala que ele é um homem que conduz as pessoas para o mal, é um homem que não trabalha de acordo com a obra de Cristo. Agora, no terceiro subtópico, a gente vai observar esse argumento, o argumento da natureza do homem do pecado. Qual é a sua natureza? Qual é a natureza do anticristo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito que ele será de tal forma usado pelo próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. Isso faz parte da sua natureza. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz que ele vai ser usado de tal forma pelo inimigo que ele vai ser conhecido como ungido pelo diabo. E a própria humanidade enganada vai tratá-lo como um Deus. E conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, está escrito que aqueles que não participarem do arrebatamento terão que aceitar esse movimento de adoração ao anticristo, terão que adorar o anticristo. Então nós do movimento pentecostal acreditamos que a vinda do Senhor será uma vinda repentina, invisível para os santos. Só a igreja de Deus vai participar. E aonde o homem do pecado vai se manifestar? O homem do pecado vai se manifestar nesse período que nós chamamos de tribulação. E aqui que ele vai aparecer como um ungido do inimigo para enganar as pessoas. A Bíblia fala da sua origem, a Bíblia fala do seu papel. Ele é aquele que procura cada vez mais afastar o homem da presença de Deus. E por que é importante entender sobre isso? Exatamente na nossa lição está trabalhando essa ideia de antropologia. Nós estamos entendendo sobre isso até mesmo para descrever para os nossos alunos que esse homem do pecado é a personificação da natureza má do homem, dessa natureza má que é guiada agora pelo inimigo. E esse inimigo guiando essa natureza má, o homem cada vez mais se afasta da presença de Deus. E essa personificação do anticristo é exatamente o resultado dessa natureza má. E esse anticristo vai se levantar exatamente contra aqueles que ficarem aqui depois do arrebatamento da igreja. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a missão do homem do pecado. Nesse segundo ponto aqui da lição de número 11, nós vamos trabalhar em 4 subtópicos essa missão do homem do pecado, essa missão do próprio anticristo. O primeiro subtópico fala que a sua missão é opor-se a Deus. O papel do inimigo, através do anticristo, é descrever essa missão, de se opor a tudo que faz parte da obra de Deus, a tudo aquilo que Deus criou com perfeição, com gratidão, de forma magnífica, para que o homem possa adorá-lo. De acordo com Daniel, capítulo 10, versículo 13 a 21, você percebe que o papel, a missão do homem do pecado é se opor contra a obra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que vem da parte de Deus, como os anjos, por exemplo, que o próprio texto bíblico faz essa citação. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, está escrito que a missão do homem do pecado é se opor também contra os santos, a igreja de Deus. Nós que somos cristãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, 11. Vale a pena ler esse texto bíblico.
você vai perceber que a missão do inimigo das nossas almas, através do anticristo, é se opor contra as coisas de Deus. E é por isso que a gente precisa entender, como igreja de Deus, que nós precisamos, na escola bíblica dominical, passar para os nossos alunos que nós precisamos permanecer firmes, fiéis a Jesus, participar dessa colheita que é o arrebatamento, não ficar para a grande tribulação, porque se nós permanecermos firmes, fiéis a Jesus, nós vamos ter uma grande vitória, como o próprio Paulo fez questão de registrar. Romanos capítulo 16, versículo 20. Aqueles que permanecerem fiéis vão ter o privilégio de Deus de, muito em breve, pela autoridade de Jesus, esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui no ponto número 2 da nossa lição. O segundo papel da obra do homem do pecado, da obra do inimigo das nossas almas através do anticristo, é opor-se contra Israel. O próprio texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 8 ao 22, faz questão de dizer que o papel do inimigo é se opor a Israel. Israel que tem uma aliança com Deus, Israel que tem uma aliança perpétua, e a sua função como inimigo das nossas almas é se opor-se contra Israel. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, está escrito que na grande tribulação o inimigo das nossas almas vai perseguir em massa Israel, vai perseguir ferozmente o povo de Deus. Porém, Deus ainda tem uma aliança com o povo hebreu. E Romanos, capítulo 11, versículo 26, diz que Jesus resgatará Israel e Israel reconhecerá que Jesus é o Senhor das mãos do inimigo, do próprio anticristo. E aqui você está entendendo que o anticristo é esse homem do pecado. E sabendo disso, vamos avançar agora para o terceiro subtópico do ponto número 2 da nossa lição. A terceira missão do homem do pecado é opor-se contra Cristo, contra toda a obra de Jesus. Esse é o terceiro subtópico. Você percebe que a própria palavra anticristo, anti é contra Cristo, ou seja, é toda a obra de Cristo. O anticristo é contra a obra de Jesus. Ele vai trabalhar para se colocar no lugar de Cristo, desfazer a obra de Cristo e ser adorado como Deus, como o próprio Cristo. E o seu papel é terrível. Leia com atenção, por exemplo, Apocalipse capítulo 13. Você vai perceber que o papel do inimigo, essa besta que surge, é um papel terrível, é um papel que desagrada a Deus, é um papel que tenta zombar de Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 13, está escrito que quando Cristo se encarna, se torna homem, ele tentou inicialmente com a sua obra matar o próprio Cristo ainda criança. De acordo com Mateus capítulo 4, versículo 1, ele tentou também com a sua obra maligna interrogar o próprio Cristo no deserto. Mas aqui tem um segredo. Mateus 4, 1, está escrito que Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito Santo. Lucas 4, 1 também é outra passagem que vale a pena ler, que se encaixa. Está dizendo que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Jesus foi preparado. E claro que a sua obra prevaleceu e por causa dela estamos aqui. Mas o inimigo em todo o tempo tentou destruir essa obra de Jesus. Então o anticristo em todo o tempo tenta negar essa obra de Cristo, negar o trabalhar de Jesus, negar tudo aquilo que ele fez. Isso aqui é papel dele. E essas personificações são vistas também ao longo da história. E essas personificações são vistas também ao longo da própria história da humanidade. Em todo o tempo ele está trabalhando, em todo o tempo ele está querendo fazer algo contra Jesus, contra a obra de Jesus, se levantando contra as coisas de Jesus. Agora vamos avançar para o quarto subtópico. A quarta função do inimigo das nossas almas, do anticristo, é opor-se contra a igreja de Deus. Então você percebe, ele se opõe contra as coisas de Deus, contra a criação, contra Israel, contra a obra de Jesus, e ele se opõe também contra a igreja de Deus. João capítulo 15, versículo 18 e 19 está escrito que ele se opõe contra a obra de Jesus, se opõe também contra os discípulos de Jesus, se opõe contra a igreja de Deus. Mas de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 4, está escrito que aquele que está em nós, Jesus, é mais poderoso do que o maligno. A igreja de Deus ela é vitoriosa porque ela está em Jesus. Então nós estamos estudando nessa lição sobre as obras do homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? É a personificação do anticristo.
Esse anticristo, gente, ele já está visível entre nós. Ele já está visível entre nós. E é claro que a sua personificação é tão visível que está entre nós, por exemplo, através de métodos distorcidos filosóficos que não tem nada a ver com os princípios familiares, com os princípios bíblicos. Você percebe também que a sua personificação é contra as coisas que são voltadas para Deus. Então, tente trabalhar isso com seus alunos em sala de aula. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, aqui da classe dos adultos, lição de número 11, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a destruição do homem do pecado. Esse é o terceiro ponto, ele tem aí 3 subtópicos, tá bom? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a ascensão do seu império. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. O anticristo, ele vai aparecer, vai ter a sua ascensão de forma física, visível, diante do arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada de forma magnífica, de forma gloriosa e ao mesmo tempo invisível só para os santos, nós vamos desaparecer. A própria Bíblia diz e traz esse entendimento que o anticristo vai se manifestar. E aí, então, seu governo vai ter a sua ascensão. A Bíblia fala que ele vai aparecer como um grande salvador do mundo, nesse momento em que todos estarão em pânico por causa do desaparecimento da igreja. E ele trabalhará exatamente como um grande político, além de ser um grande político, um grande religioso, ao ponto de movimentar as massas para poder conduzir aqueles que ficarem aqui. Finalizando esse primeiro subtópico, vamos agora para o segundo para entender um pouco mais a respeito disso. O auge do seu império. É importante você estar com a Bíblia na mão e abri-la em Apocalipse capítulo 13. Tem alguns versículos que vale a pena você dar uma observada. Apocalipse capítulo 13, versículos 7, 8, 16 a 18. Você vai perceber que há um registro bíblico sobre essa ascensão do império e sobre esse auge do império do anticristo, esse auge do seu trabalhar. O seu governo trabalhará, por exemplo, nessa ideia de agrupamento mundial. Um único governo em todo o mundo, ao ponto de ter um único governo em todo o mundo, uma única moeda, um único pensamento, um único viés a ser guiado por ele. E Apocalipse 13, 14 está escrito que o seu governo unificará o mundo e ao mesmo tempo todos aceitarão o seu governo, e exatamente nesse início da grande tribulação vai revelar a sua face depois de 3 anos e meio. Vamos avançar agora para o terceiro e último subtópico da nossa lição: a ruína do seu império. O anticristo experimentará a ira do Cordeiro de Deus, a ira do leão da tribo de Judá. Vamos observar o que está escrito na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando o inimigo das nossas almas, através do anticristo, pensar que ele está dominando tudo, que tudo está bem conforme o seu pensamento, a ira do Cordeiro vai vir sobre a sua iniquidade e sobre o seu pecado. E a própria Bíblia faz questão de dizer que esse inimigo das nossas almas será derrotado pelo próprio Cristo e a Igreja de Deus, ao ponto de ser lançado no lago de fogo e enxofre, conforme está escrito na própria Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E leia também Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Está escrito na Bíblia que o anticristo será derrotado, o homem do pecado será derrotado pelo próprio Cristo e pela Igreja de Deus. Por que pelo próprio Cristo e pela Igreja de Deus? Porque Cristo é Senhor. Ele é vitorioso. A própria Bíblia já dá o final de todas as coisas. É uma espécie de spoiler daquilo que vai acontecer. Já está escrito na Bíblia. E você percebe que a Igreja de Deus é vitoriosa. E o anticristo será derrotado pela Igreja de Deus e pelo próprio Cristo. No final, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. É importante a gente entender isso, passar para os nossos alunos que essa origem do homem do pecado personifica o próprio anticristo. E, gente, eu espero que Deus em Cristo use você para conduzir os teus alunos rumo aos céus. E, claro, quero lembrar você que a próxima lição, lição de número 12, já está gravada, é disponível para você no canal, aí na playlist, e a gente já está gravando, tá? Os materiais do segundo trimestre da CPAD. Tem muita coisa boa chegando por aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.